Olá, uma boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Taubaté os recebe neste dia 27 de novembro de 2025 para a solenidade de entrega de título de cidadania taubatiana. A solenidade desta noite terá a presidência do excelentíssimo senhor vereador Rodson Lima Bob, o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Taubaté, a quem convidamos para que possa compor a mesa neste momento, acompanhado pelo senhor homenageado, agraciado com decreto legislativo, agraciado com título de cidadania, com decreto legislativo de autoria do vereador Bob, Márcio Cláudio Scandiucci Leonel. Para que possam compor a mesa, neste momento, nós convidamos o excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto, que é autor do decreto legislativo que concede o título de cidadania ao excelentíssimo senhor deputado estadual Rafa Zimbaldi, a quem convidamos ambos para que possam compor a mesa dos trabalhos. Convidamos neste momento para que possam compor a mesa também a excelentíssima senhora vereadora Zelinda Pastora, autora do decreto legislativo que concede título de cidadania ao agraciado doutor Ciro João Bertoli. Com a mesa composta, nós registramos aqui e agradecemos a presença do Dr. Paulo Pereira, ele que é diretor da Associação Paulista de Medicina Regional aqui de Taubaté. Agradecemos aqui também conosco a presença do Padre Afonso Lobato, ele que foi deputado estadual entre 2003 e 2019, exercendo consecutivamente 4 mandatos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Conosco aqui também presente o presidente do Instituto São Rafael, Paulo Severo, e o diretor do Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté, professor Dr. Ricardo Marcitelli. Nós agradecemos aqui também a presença de todos os familiares, amigos, todos os convidados dos agraciados com título de cidadania nesta noite e a você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2. Neste momento, para a abertura oficial de nossos trabalhos, nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Rodson Lima Bob. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Taubaté promove a presente solenidade para a entrega de títulos de cidadania taubatiana, concedidos àqueles que sobressaíram no campo da ação ou do pensamento, prestando relevantes serviços à comunidade local. Nós convidaremos a todos neste momento para que possamos respeitosamente acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, mas antes gostaríamos aqui de fazer um registro da presença do comandante do 2º SGB de Taubaté, o capitão Franco. Desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada,
Convidamos a todos para se acomodarem em seus lugares. Mais uma vez, nós agradecemos aqui em nome da Câmara Municipal de Taubaté a presença de todos que nos acompanham aqui no plenário João Aguizar da Câmara Municipal e também a você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Taubaté. Neste momento, o excelentíssimo senhor vereador Rodson Lima Bob fará o encaminhamento de nossos trabalhos para as saudações oficiais. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto, autor do decreto legislativo que concede o título de cidadania taubatiana ao deputado estadual Rafa Zimbaldi, para que, em nome deste legislativo, saudar o ilustre agraciado. Com a palavra, vereador Nicola Neto. Boa noite, senhor vereador Bob, que preside essa sessão, a qual eu cumprimento o deputado Rafa Zimbaldi. Boa noite, demais autoridades que compõem a mesa, todos amigos, companheiros que vieram aqui prestigiar essa noite maravilhosa, que a gente tem a oportunidade de dar um título de cidadão para alguém que fez algo pela nossa cidade, é algo que luta por causas que nós acreditamos. Até fizemos uma audiência aqui nessa casa para dizer o quanto que a gente luta contra aí o abuso sexual infantil, né? Deputado, parabéns aí pela causa, muito nobre. O senhor sabe que eu, como vereador também, a causa criança e as crianças especiais bate muito nesse peito aqui, e eu fico muito feliz de saber que não estamos sozinhos aqui para lutar contra isso. É com grande honra que nos reunimos hoje nesta Casa de Leis para celebrar um momento especial, a entrega do título taubatiano para o deputado Rafa Zimbaldi, uma homenagem que traduz o reconhecimento dessa cidade àqueles que decidiam parte de sua trajetória ao serviço público, ao desenvolvimento regional e ao cuidado com as pessoas. Taubaté é uma terra marcada pela cultura, pela educação, pelo trabalho e pela identidade de um povo acolhedor e determinado. Entregar esse título não é apenas um gesto simbólico, é um compromisso. Significa fazer parte da história de uma cidade que cresce, que se reinventa e que valoriza aqueles que caminham ao seu lado. E hoje, ao homenagearmos o deputado Rafa Zimbaldi, reconhecemos alguém cuja trajetória pública honra exatamente esses valores. Nascido em Campinas no dia 28 de julho de 1981, Rafa iniciou sua vida pública muito jovem. Aos 22 anos, foi eleito vereador e, ao longo de 4 mandatos consecutivos, construiu uma atuação marcada pela coragem, pela transparência e pela firme defesa da ética. Foi presidente da Câmara Municipal de Campinas por 2 vezes e, sob sua liderança, a Casa alcançou o título de gestão mais transparente do Estado de São Paulo, reconhecido por instituições como o Ministério Público, a ONG Voto Consciente e a OAB. Sua coragem institucional o levou a relatar processos complexos que culminaram na cassação de 2 prefeitos e no bloqueio judicial de bens decorrentes de irregularidades. Trata-se de um feito raro, que demonstra independência, responsabilidade e compromisso absoluto ao interesse público. Em 2018, foi eleito deputado estadual pela primeira vez e reeleito em 2022. Tornou-se um parlamentar mais atuante da Assembleia Legislativa, presente nas pautas de infraestrutura, saúde, segurança pública, desenvolvimento econômico e proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.
e integra as comissões estratégicas, sempre reconhecido por sua postura técnica e combativa. Sua atuação municipalista se traduz em resultados concretos, cerca de 320 milhões em investimento para municípios paulistas, sendo mais de 100 milhões provenientes de emendas de sua própria autoria. Para cada cidade, Rafa não leva apenas recursos, leva diálogo, soluções e presença afetiva. Aqui em Taubaté, sua parceria tem sido fundamental. Intermediou reuniões importantes com a Secretaria de Infraestrutura, doutora Natália Rezende, e com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, trazendo pautas e reivindicações que atendem diretamente às necessidades do nosso município. Visitou o Hospital Regional, ouviu demandas, dialogou com profissionais e levou ao secretário de Saúde, Eleusis Paiva, pedidos concretos de revitalização daquela unidade tão essencial para a nossa região, havendo um compromisso da Secretaria de Saúde do Estado em destinar investimentos a esse importante hospital da cidade e que atende toda a região do Vale do Paraíba. Recentemente assumiu uma discussão com o DR sobre as dificuldades geradas pela colocação de radares em nossas rodovias e locais inadequados. Para o ano de 2026, se comprometeu com o envio de emendas a entidades sociais de grande importância para a nossa cidade social. O deputado Rafa Zimbaldi, ao longo de sua atuação política e pública, tem se destacado pelo diálogo, pela proximidade com a população e pelo empenho em defender pautas que fortaleçam os municípios, ampliam oportunidades e geram desenvolvimento. Sua contribuição, seja por meio de iniciativas parlamentares, articulações ou apoio a projetos relevantes, ultrapassa fronteiras e chega até aqui, a nossa Taubaté. E não podemos deixar de mencionar o seu vínculo familiar e histórico com o Vale do Paraíba, herdado de seu pai, ex-deputado Salvador Zimbaldi. Homem público respeitado, Salvador teve papel fundamental no fortalecimento da TV Aparecida, da TV Canção Nova, veículos que tornam pilares culturais e espirituais da nossa região. Assim como o pai, Rafa mantém com o Vale uma relação de respeito, gratidão e trabalho constante. Hoje, ao entregar esse título, reconhecemos não apenas o trabalho já realizado, mas também o compromisso contínuo com causas que impactam a vida das pessoas. Reconhecemos a capacidade de construir pontes, de ouvir e de agir com responsabilidade. E, acima de tudo, reconhecemos um aliado à nossa cidade. Deputado, que este título seja para o senhor um motivo de orgulho, mas também de ainda mais conexão com essa terra, agora também é sua por direito. Que Taubaté continue a encontrá-lo como parceiro e que o senhor se sinta sempre acolhido entre nós. Em nome desta casa e de todos os taubatianos, parabéns pelo merecido reconhecimento. Seja muito bem-vinda à família taubatiana. Muito obrigado. Queria pedir para a TV Câmara passar um vídeo, por gentileza. Nós, da obra social Comunidade Bom Pastor, queremos agradecer ao deputado estadual Rafa Zimbaldi pelo apoio, pelo recurso que ele mandou aqui para a nossa obra social, que muito será utilizado para as nossas obras sociais. Queremos também aproveitar essa oportunidade para parabenizar o deputado por esse merecido título de cidadão taubatiano. Taubaté precisa de pessoas compromissadas que realmente olhem para o lado social de nossa cidade. Deputado, muito obrigado e parabéns por essa merecida homenagem que o povo de Taubaté faz para o senhor. Rafa, muito feliz de estar aqui como prefeito e acolher meu amigo, deputado comigo na Assembleia e agora cidadão taubatiano. Parabéns, Nicola, pela homenagem, parabéns, Rafa, por tudo que você já fez aqui por Taubaté, pela região, no seu mandato como deputado estadual, por tudo que você tem construído aqui daqui para frente, pela sua liderança aí na frente parlamentar, o combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. Então, feliz de estar aqui. Parabéns, meu amigo, agora cidadão taubatiano. Eu conheci o Rafa Zimbaldi por meio do pai dele, meu amigo Salvador Zimbaldi. Salvador Zimbaldi, com quem eu dobrei a primeira vez que saí candidato a deputado. Ele deputado federal, disputando a reeleição, e eu estadual.
Ele foi um grande amigo que me estendeu a mão e nós fizemos uma dobrada em todo o Vale. Eu conheci o Rafa por meio do pai dele. E agora, mais precisamente, o Rafa como deputado, eu de fato perguntei a ele: Rafa, o que você quer? Você quer assumir a nossa região ou você quer destinar algumas emendas para alguns municípios e ter alguns votinhos? O que é que quase todos os deputados fazem. O Rafa disse: não, padre, eu quero trabalhar, eu quero assumir a região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, como minha região. Então, é por isso que nós estamos juntos. Nós estamos juntos porque o Rafa, além dessa empatia, dessa amizade de longos anos, ele de fato assumiu a nossa região tão descoberta de deputados, tão carente de deputados que possam assumir as nossas demandas, assumir de fato a nossa região e lutar por ela. É muito fácil, às vezes, destinar emendas. Mais difícil é assumir uma região e as suas demandas. Foi assim que eu fiz quando exerci mandato e eu queria um deputado que pudesse dar continuidade nessa forma de trabalhar. E encontrei no Rafa este parceiro. É por isso que nós estamos juntos. Quero agradecer ao vereador Nicola por essa lembrança, porque sem dúvida nenhuma esse título vai comprometer ainda mais o nosso amigo Rafa com a nossa região. Muito obrigado, Rafa, pela sua presença em nossa região. Conte sempre conosco, esse título é merecido. Deputado Rafa, todos sabem que eu sou vereador aí de primeiro mandato, sou muito feliz de estar aqui nessa casa, mas um dos motivos que me trouxe essa casa foi a indignação, que a gente podia ir, muita coisa que nós tínhamos que melhorar na nossa cidade, principalmente, eu não escondo de ninguém, que eu sou um apaixonado. A Paz de Taubaté foi um dos motivos de eu estar aqui, que são justamente as nossas crianças, e eu sou muito ligado às crianças especiais. E como o meu primeiro mandato, a gente sempre tem que buscar alguém para a gente se inspirar, um norte, onde a gente quer chegar. E a gente costuma ir atrás de pessoas que têm os mesmos princípios, que têm a mesma coragem e que pensam relativamente igual a gente. Então, eu quero te dizer que você serviu de inspiração para esse vereador de primeiro mandato, que tomara que eu consiga aí fazer meus 4 mandatos igual ao senhor, que eu possa aí trazer muitas mais realizações para a nossa cidade de Taubaté, que eu sou um apaixonado pela nossa cidade e hoje eu consigo valorizar mais ainda tudo que nós temos de grande importância pelo lado que a gente está como vereador. Então, eu quero dizer que o senhor é uma inspiração, que eu fico muito feliz em poder dar um título de cidadão como uma pessoa aí que briga e milita pelos mesmos princípios, pelos mesmos ideais desse vereador. Muito obrigado pela minha oportunidade de poder fazer isso. Obrigado. Gostaria, nesse momento também, de parabenizar o vereador Nicola Neto, deputado Rafa Zimbaldi, e convidar o agraciado Rafael Fernando Zimbaldi a se posicionar à frente desta mesa para receber das mãos do excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto o diploma que representa o título de cidadão que foi concedido através do Decreto Legislativo número 737, de 27 de agosto de 2025. Enquanto nós acompanhamos a entrega do diploma que representa o título ao deputado Rafa Zimbaldi, nós aproveitamos aqui para agradecer a presença do assessor parlamentar Evandro Lima, representando o excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva. Solicito também as pessoas que estejam aí fora, queira vir tirar uma foto, pode vir, pode entrar. Pessoal que está aí fora aí, Padre Afonso, pessoal, registrar aí a presença da entrega do título de cidadania.
Nesse momento, concedemos a palavra ao cidadão tabatiano Rafa Zimbaldi. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, gente, que alegria poder estar aqui com vocês. Olha, tão importante quanto o título de cidadão taubatiano é receber aqui um presente das crianças da PAI, né? Que presente bonito. Isso aqui significa muito, né? Porque são as crianças que se dedicam e que vencem todos os dias. Então, agradecer. Eu marquei aqui algumas pessoas, deixa eu pedir ajuda aqui do celular, que a tecnologia é tudo, né? Então, bom, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a presença de cada um de vocês, todas as nossas lideranças aqui presentes, aqui do Vale do Paraíba, aqueles de Taubaté e também de todo o Vale. Agradecer aqui nosso presidente, o Bob. Obrigado, Bob, pela oportunidade. Agradecer o Márcio também, né? Agradecer aqui a Zelinda, nossa vereadora. Obrigado. Doutor Ciro, doutor Ciro, nosso pediatra aqui. Obrigado, doutor Ciro. Também o capitão Franco. Quero deixar aqui, externar aqui as nossas condolências ao vereador Alberto Barreto, né? Teve sua esposa que faleceu, e deixar aqui as nossas condolências a toda a Câmara Municipal, porque quando a gente tem uma pessoa que falece dentro do corpo legislativo, a gente sabe que a gente precisa prestar essas homenagens, e pelo que consta, o vereador está internado também, né? Então, assim, deixar aqui a nossa homenagem. Agradecer aqui de forma muito especial o nosso vereador Nicola. Nicola, obrigado. Obrigado. Isso aqui traz ainda mais responsabilidade para a gente com a cidade de Taubaté, o nosso compromisso aqui com a cidade de Taubaté. Então, obrigado pela oportunidade, pelo reconhecimento e por tudo aquilo que você significa pela cidade. Como você disse, é primeiro mandato. E não serão só 4 mandatos, são quantos mandatos você assim desejar. Isso depende da sua luta, do seu trabalho, e eu tenho certeza que esse trabalho tem sido reconhecido. E quanto é importante, né, como deputado estadual, ter vereadores empenhados, como você numa cidade como Taubaté. Tem tantas demandas, seja de saúde, de segurança pública, de assistência social, mas quando a gente lida com as crianças especiais, com os PCDs, a gente sabe que o vereador se torna ainda mais especial. Então, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer também o nosso amigo Padre Afonso, sempre deputado. Obrigado, Padre, por essa oportunidade. O Padre dispensa aqui apresentações, porque quem sou eu, né? Agora, cidadão taubatiano, né, apresentar o Padre, né, que é uma pessoa que é uma autoridade eclesiástica, mas também, como deputado, representou muito para a cidade de Taubaté e que fez essa aproximação com o Nicola. Então, Padre, obrigado aí pela oportunidade, e muito me honra, né, ter o senhor junto conosco, ladeado aqui conosco, e lógico que eu jamais chegarei aos pés do Padre Afonso por tudo aquilo que ele significou e significa para Taubaté e para todo o Vale do Paraíba. Mas te agradecer, Padre, eu quero fazer, se eu fizer 10% daquilo que o senhor fez
para o Vale do Paraíba, eu estou muito satisfeito, porque o senhor representa muito aqui. E aquilo que o padre falou, né, aqui no vídeo, né, que nós nos conhecemos através do meu pai, e foi esse carinho que foi criando, que se tornou muito mais do que uma relação política, se tornou uma relação de amizade. A gente sabe o quanto o padre, junto com o meu pai, que era deputado federal, foi vereador, deputado federal, fez aqui pela região do Vale do Paraíba, e tantos trabalhos feitos, emendas enviadas, desde a Canção Nova, como a TV Aparecida, a TV Século XXI, que embora esteja na região de Campinas, mas atinge aqui também são as comunicações católicas, né, sempre evangelizando, levando a palavra de Deus. Então, padre, obrigado aí pela oportunidade. Agradecer também o Kleiber, que é aqui em nome do Kleiber, né, dizer aqui da representatividade de toda a nossa equipe aqui na região do Vale do Paraíba, e dizer que nós temos aqui, né, além do trabalho, de todo o trabalho que o Nicola já falou aqui, nós temos aí a nossa luta sobre a reforma do Hospital Regional, uma conquista de 13 milhões de reais que será feita agora a reforma do Hospital Regional, que foi uma luta do padre lá atrás, e hoje aqui assumindo esse bastão do padre aqui, nós estamos aí na luta para a reforma do Hospital Regional, que nós já conquistamos um investimento de 13 milhões de reais que virá agora na próxima concessão, assim como a luta dos radares que nós fizemos, a luta aqui pela educação que nós fizemos aqui para todo o Vale do Paraíba, o social que nós destinamos aqui para o serviço paroquial, o Bom Pastor, que o Tenente Salgado esteve aí falando com a gente, o Asilo São Francisco, 50 mil reais, o Instituto São Rafael, 100 mil reais, a própria PAI de Taubaté, a revitalização de praça, e cumprimentar também o Sérgio Vitor, né, por esse trabalho que ele tem feito. A gente sabe que quando o prefeito assume vários desafios, e ele tem, né, se dedicado a isso. Mas o trabalho de um deputado vai muito além das emendas parlamentares, que a gente tem destinados aqui para Taubaté e para todo o Vale do Paraíba, mas a nossa luta aqui é pelo desenvolvimento dos nossos municípios, porque nós tivemos uma reforma tributária aprovada no Congresso Nacional, e que isso prejudica muito os nossos municípios, porque a maior parte dos impostos ficará no governo federal, a segunda maior parte ficará no governo estadual, e aí depois a menor parte aos municípios. Mas o que acontece na realidade dentro dos municípios? Eu sempre digo que o cidadão, ele não mora no estado de São Paulo e não mora no Brasil, ele mora em Taubaté. E quando a gente fala em saúde, em segurança pública, em assistência social, no desenvolvimento urbano, onde que a população bate? É aqui na porta dos vereadores. Pega o vereador lá na igreja, pega o vereador no açougue, pega o vereador no supermercado, na fila do banco, ou aqui mesmo na Câmara Municipal, cobrando, né? É quase que impossível o cidadão sair de Taubaté e ir para São Paulo procurar um deputado, ou ir até o Palácio e procurar o governador, muito menos ir para o Congresso Nacional em Brasília, ou procurar o presidente da República. Então, os problemas estão nos municípios, e é por isso que a gente tem trabalhado pelo fortalecimento dos nossos municípios, e é por isso que nós lutamos para que os nossos municípios tenham mais investimentos, tenham recursos para atender a nossa população. A única coisa que a Constituição sempre previu, que é a segurança pública, que é um dever do Estado. Nós temos aqui o nosso capitão, e agradeço aqui, capitão, pela oportunidade. Agora, o nosso governo está insistindo e incentivando para que os nossos municípios criem as guardas municipais. Então, uma responsabilidade do Estado, repassando mais uma vez aos municípios. E aí, como é que fica o investimento? Como é que
você consegue fazer com que o recurso chegue, né, para toda essa estrutura. E é muito fácil a gente fazer uma conta, né? Se nós pegarmos 100% do nosso orçamento, nós 50% pelo menos é folha de pagamento, que é com o servidor público, aí nós temos 25% obrigatoriamente para educação. Aquilo que deveria ser 15% para a saúde, a gente sabe que os municípios têm gastado 30%, 35%, só aí estourou a folha. Mas aí nós temos assistência social, nós temos esporte, nós temos cultura, ou seja, se você tem muito para investir. E é por isso que nós defendemos o fortalecimento dos municípios e que a maior parte dos recursos fiquem aqui no município. Nós precisamos mudar essa pirâmide financeira, fazer com que os municípios sejam valorizados. Mas, além disso, na Assembleia Legislativa, nós temos aí o nosso trabalho como presidente da Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas, que, graças a Deus, nós temos feito um trabalho junto às comunidades terapêuticas, pelo fortalecimento das comunidades terapêuticas, mas também, paralelo a isso, a prevenção junto à educação, junto às escolas, e também algo que tem marcado muito o nosso trabalho, que é o enfrentamento aos crimes contra as crianças e adolescentes. E somente esse ano, gente, nós estamos falando aqui de mais de 750 crianças salvas em todo o estado de São Paulo, mais de 200 criminosos presos, dentre eles, grande parte pedófilos, e mais de 30 ataques em escolas evitados somente esse ano. Quem nasceu antes de 1989 é considerado não nativo digital. Pelas crianças, nós somos considerados os analfabetos digitais. A internet chegou em 1989 no Brasil e a internet tomou conta. Hoje a tecnologia tomou conta. Eu tenho uma filha de 7 anos e posso dizer para vocês, semana passada ela estava me ensinando a configurar a Alexa no meu celular. E é algo muito natural para cada criança. Mas, ao mesmo tempo, na nossa época, né, que quando nós éramos crianças, os nossos pais tinham medo que a gente saísse na rua para soltar pipa, para andar de skate, para andar de carrinho de rolemã, para brincar, né? O medo do envolvimento com as drogas, com a maconha, né? O envolvimento com a criminalidade. Hoje, as nossas crianças não estão protegidas dentro do quarto, dentro de casa. Por quê? Porque eles estão com um aparelho tecnológico que isso aqui vicia mais que cocaína. Isso aqui faz com que as nossas crianças sejam cada vez mais dependentes. E para vocês terem uma ideia, nós estamos lidando com 4 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. E quando uma criança está dentro do quarto, ela não está sozinha. E aí nós tivemos a oportunidade, através do Nicola e da nossa vereadora Zelinda aqui, estar aqui presente. Nós mostramos aqui a situação, né, que nós vivemos hoje, quando as crianças são vítimas de um crime tecnológico. Nós estamos falando muitas vezes de crianças que perdem a virgindade com tubo de desodorante porque são obrigadas a isso. São obrigadas a isso. E aí, as crianças que se automutilam, as crianças que tiram a sua própria vida, se suicidam porque são obrigadas. Então, nós precisamos combater esses crimes. E nós somos culpados de tudo isso. Nós somos culpados. Quem já não fez numa mesa de restaurante, para a criança ficar quieto, para o nosso filho ficar quieto, para o neto ficar quieto, nós não demos um aparelho, fala assim, assiste um desenho aqui, né? Ou lá em casa, né? Poxa, papai chegou tarde hoje, o papai está cansado, o papai precisa descansar, assiste um filminho aqui. Só que dentro desse filminho a gente tem as propagandas, nós temos os incentivos, nós temos as plataformas como o Discord, como o Roblox. E onde estão os criminosos, onde estão os pedófilos, são exatamente nessas plataformas, se passando por crianças, se passando por amigos, porque quando nós não temos o nosso diálogo dentro de casa, as crianças procuram na internet, e aí encontram
os famosos amigos, supostos amigos. E aí, com esses amigos, começa um namoro, né, virtual, e aí começa a ter uma relação um pouco mais picante, e aí a troca de fotos mais íntimas, e aí esse criminoso fala assim: agora você vai fazer tudo aquilo que eu estou falando para você. Aí entra em live, num vídeo ao vivo, com 700, com 800 pessoas assistindo, e essa criança se mutilando, cortando o seu próprio, o próprio pescoço, enfim, e são crimes atrás de crimes e atrás de crimes. E é por isso que nós estamos. Então, a nossa luta pelo desenvolvimento dos municípios é tão grande quanto em defesa das nossas crianças. E foi isso que fez com que a nossa sintonia entre o nosso mandato e do Nicola tem sido algo muito forte em defesa das crianças. E isso, né, faz com que nos motive a cada dia. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma denúncia tão grave de vídeos, de fotos, de algo muito pesado, e que, graças a Deus, nós estamos chegando ao fim com Polícia Federal, com Polícia Civil, o Grupo NOAD, o Instituto Aegis, buscando esses criminosos, esses pedófilos, e que nós vamos a cada dia salvando as nossas crianças, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer com que a nossa população se conscientize a cada dia. Assim como foi na época do cinto de segurança, quantas pessoas, quando se tornou obrigado a colocar o cinto de segurança, criticou, né? Poxa, para que cinto de segurança? Quantas pessoas não criticaram o uso de cigarro dentro dos restaurantes, né? Ah, proibição, que absurdo, tolei a minha liberdade de fumar um cigarro dentro do restaurante. Hoje, se alguém entra no carro e não usa o cinto de segurança, é um absurdo. Se alguém entra no restaurante e acende um cigarro, é um absurdo. Assim tem que ser também o uso da tecnologia, o uso da internet, é o uso responsável. E é por isso, gente, que eu quero assumir e reassumir, Nicola, meu compromisso com Taubaté, com todo o Vale do Paraíba, dizer aqui, né, como deputado, nós já destinamos mais de 6 milhões de reais, mas com certeza, o trabalho não termina por aqui, começa por aqui, e a responsabilidade de ser cidadão taubatiano aumenta ainda mais. Que Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado, contem com o meu compromisso e convidá-los a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Grande abraço, obrigado pela oportunidade. Parabéns, deputado Rafa Zimbaldi, pelo título de cidadão e também por toda a atuação legislativa na Assembleia, aí ajudando o nosso Vale do Paraíba, nossa cidade. Passamos agora e concedemos a palavra à excelentíssima senhora vereadora Zelinda Pastora, autora do decreto legislativo que concede o título de cidadania taubatiana ao Dr. Ciro João Bertoli, para que, em nome desse legislativo, saude o ilustre agraciado. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Bob, que preside essa solenidade, no qual eu cumprimento todas as autoridades. Boa noite a todos os presentes que nos acompanham aqui pelas galerias, todos aqueles munícipes e pessoas queridas que estão acompanhando essa solenidade através da TV Câmara. Muito feliz, assim como o meu amigo vereador Nicola Neto falou, primeiro mandato, primeiro ano de mandato. Então, primeira vez que estou concedendo um título de cidadão taubatiana. Já tinha visto a solenidade, vim aprender com os meus colegas em outro momento. Esse mês todo estamos concedendo esse título, mas é a primeira vez que eu estou nessa tribuna tendo essa honra, porque assim como o vereador disse aqui, a oportunidade é nossa. E hoje eu quero destacar que hoje é mundialmente o Dia Mundial de Ação de Graças. É hoje. Infelizmente, no Brasil, essa data ainda não tem o valor do seu significado, porque ela não é uma data aleatória. Não vou aqui fazer um discurso sobre isso, mas ela é uma data muito importante. O Brasil importou o Halloween dos Estados Unidos, mas não importou o Dia de Ação de Graças. E hoje,
na comunidade de fé, na igreja que eu frequento, eu sou uma pastora. Até meu marido e meus filhos vieram aqui, já abraçaram o doutor, já tiraram foto e se retiraram porque hoje é um dos cultos mais importantes do ano, que é o culto de Thanksgiving, o culto de ação de graças. E que data especial, que coincidência ou não, para estarmos aqui nessa noite, dizendo obrigado a essas pessoas, cada um da sua maneira, tem contribuído com a nossa cidade. E eu, de maneira especial, tenho o privilégio de dizer obrigado ao doutor Ciro. Eu vou ler, doutor, porque falar espontaneamente hoje fica impossível. Então eu tenho aqui, resumidamente, um currículo do doutor Ciro. Hoje estamos reunidos aqui para conceder o título de cidadão taubatiano a um médico, professor, pesquisador e servidor público, cuja trajetória, e eu vou incluir aqui, esposo, pai e avô, cuja trajetória se confunde com a história da saúde pública de Taubaté, o Dr. Ciro João Bertoli. Isso muito me alegra pela oportunidade de honrar e reconhecer o impacto de sua vida e sua notável trajetória acadêmica, profissional e social, marcada por relevantes serviços médicos prestados à população de Taubaté. É casado desde 17 de julho de 1976 com a senhora Lúcia Musmé Queiroga Bertoli, companheira que esteve ao seu lado em toda a sua trajetória, com quem constituiu família sólida e criou 2 filhos, João Paulo e Ana Letícia, sendo apoio fundamental em sua caminhada como médico, professor e cidadão comprometido. Dr. Ciro dedicou sua vida à pediatria e acompanhou muitas crianças de nossa cidade. Como profissional, atendeu muitas famílias taubatianas. Graduado pela Faculdade de Medicina de Taubaté em 1975, do qual eu chamo a atenção, esse ano é o jubileu de formatura do Dr. Ciro. E eu soube no início dessa solenidade que eles estão em comemoração oficial nesse final de semana, os seus colegas de faculdade estão em Taubaté. E eles vão comemorar o jubileu de formatura. Quantas coincidências ou não nessa noite. Especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria desde 1978. Em 2001, tornou-se doutor em medicina pela USP, com pesquisa voltada à saúde materno-infantil e nutrição de recém-nascidos. Aliás, ele é professor e pesquisador respeitado nacional e internacionalmente. Áreas de saúde materno-infantil, nutrologia pediátrica e gastroenterologia pediátrica, que somam mais de 500 citações em bases científicas. Lecionou na Universidade de Taubaté desde 1983, tendo sido professor assistente doutor e chefe da clínica pediátrica, além de supervisor do programa de residência médica em pediatria. Também atua como professor assistente na Faculdade de Saúde Pública da USP desde 2015. De 1983 a 2019, Dr. Ciro foi médico coordenador do pronto-socorro infantil, um dos serviços mais sensíveis e essenciais da nossa rede. Ali, por décadas, dedicou-se ao primeiro olhar, ao primeiro cuidado, ao atendimento emergencial que protege a vida quando ela ainda está começando. Também foi diretor do Hospital Universitário, de 1986 a 1992, e novamente de 2021 a 2023, conduzindo com responsabilidade e excelência uma das instituições mais importantes da saúde pública do Vale do Paraíba, função que exige tanto técnica quanto coragem, zelo e espírito público. Transformou a vida de milhares de taubatianos, muitos inclusive hoje adultos, que passaram pela segurança de seu diagnóstico preciso e de sua escuta humana.
Mas é importante destacar algo ainda maior. Sua trajetória sempre esteve profundamente marcada por uma vocação verdadeira, não apenas para a medicina, mas para a formação de jovens médicos também. E se somarmos sua atuação como professor da Unital, como chefe da clínica pediatra, supervisor da residência e professor da USP, veremos que Dr. Ciro formou gerações inteiras de médicos, deixando um legado que ultrapassa sua presença física nos consultórios e hospitais. Ele multiplicou sua vocação nas mãos de centenas de profissionais inspirados por ele. Recebeu diversos reconhecimentos, entre eles, na comemoração em 45 anos da Faculdade de Medicina da Unital, Prêmio Benjamin Alves Ribeiro, menção honrosa em nutrição pediátrica também pela USP. Além disso, sua vida é marcada por serviço, ciência e generosidade, seja na missão médica no Maranhão, atendendo crianças em grave desnutrição, seja na Casa do Bem, em Taubaté, onde oferece atendimento voluntário às nossas crianças mais vulneráveis, seja nas inúmeras pesquisas e publicações que avançaram conhecimento em nutrição infantil, crescimento, prevenção da obesidade e saúde materno-infantil. Dr. Ciro, para este mandato, para mim como vereadora e para todos que defendem políticas públicas voltadas à primeira infância, como é a marca do meu trabalho, o senhor representa exatamente o que acreditamos, que cuidar das crianças é cuidar do futuro e que investir na saúde infantil é investir na vida. Eu quero aqui, doutor Ciro, antes de terminar minhas palavras, te agradecer por ter escolhido a pediatria. Dentre tantas áreas da medicina, o senhor escolheu a pediatria. E eu quero te agradecer aqui profundamente por isso. A pediatria da nossa nação é impactada pelos estudos do Dr. Ciro, do qual Taubaté tem a honra de ter formado o senhor médico e ter sido o senhor um grande formador dos médicos de Taubaté e da USP, e tantas contribuições para formar médicos nesse estado e no Brasil. Doutor, obrigado. Como uma defensora da infância, da causa da infância, obrigada por ter escolhido a pediatria. Seu exemplo eleva o padrão do serviço público, dignifica a medicina e honra o nosso município. Para este mandato, que tem as crianças como prioridade absoluta, homenagear o Dr. Ciro é reconhecer alguém que dedicou a vida a cuidar da infância pela via mais direta e essencial, a saúde. Ele não apenas tratou crianças, ele cuidou das famílias, acompanhou gerações, acolheu mães aflitas, das quais eu me enquadro, orientou e formou outros profissionais, transformou os serviços de saúde e deixou marcas profundas na história da nossa cidade. São milhares de taubatianos, e isso não é um exagero, são milhares de taubatianos, ao longo de gerações, que tiveram sua saúde de seus filhos cuidadas por suas mãos competentes, tornando parte indissociável da história da medicina e da vida comunitária de Taubaté. O Dr. Ciro, há 10 anos atrás, me apelidou, ele não vai lembrar disso, mas eu nunca vou esquecer, de a Mãe Chorona. Até hoje eu não entendi bem. Por que será? A Mãe Chorona de 10 anos atrás, Dr. Ciro, nunca sonhava em estar nesse lugar. Aquela mãe que o senhor conheceu aflita, desesperada, preocupada, que o senhor tanto puxou a orelha, puxou muito da minha orelha, gente. Mas só uma mãe que tem um filho nos braços e não tem um diagnóstico, sabe o que é aquele médico que encosta a mão na barriga do seu filho e fala, é isso que ele tem. E você vai fazer os exames e é isso que ele tem.
E um dia eu disse, doutor Ciro, o senhor precisa se replicar. O senhor precisa se multiplicar. Porque quem sabe, as mães aqui presentes sabem que ele aperta a barriga 1, 2 vezes, a criança chora e ele fala, é isso, pode, vamos fazer os exames, mas é isso. E é isso. A mãe chorona, doutor Ciro, nunca imaginou ser vereador da nossa cidade. E foi a causa da criança, da infância que me trouxe aqui. As crianças abusadas, crianças violentadas. Aquela mãe que o senhor conheceu, aflita, que nunca imaginou estar nesse lugar. E nesse primeiro ano de mandato, que honra! Nesse meu primeira entrega, concessão de título de cidadão taubatiano, eu falo que Deus guardou o senhor para mim. Deus guardou o senhor para mim, porque o senhor já é um cidadão taubatiano. O senhor se formou aqui, o senhor trabalhou, o senhor gerenciou o nosso hospital, a nossa clínica infantil, a nossa pediatria. O senhor já é um cidadão, o senhor não era oficialmente. Mas eu não vou dizer que isso está atrasado, eu vou dizer que Deus guardou para mim esse privilégio e essa honra. E hoje é com muita honra, com muita alegria, não merecedora, jamais imaginável, improvável, em estar nessa tribuna como vereadora, poder conceder esse título ao senhor, doutor. Não só, com certeza, por aquilo que o senhor representou na minha vida, na minha casa e na minha família, mas por tudo aquilo que está lido aqui está posto, e essa cidade reconhece, pelos testemunhos geracionais, porque o doutor Ciro foi médico das minhas filhas e dos filhos das minhas filhas, dos filhos delas. Eu não sou de Taubaté, eu não fui uma criança que o doutor Ciro cuidou. Mas as minhas amigas, aqui, a minha assessora foi criança que o doutor Ciro cuidou, e tem outros aqui que já me testemunharam. Ele aqui, outro aqui levantando a mão, ele cuidou de mim, né? Homens barbados. As minhas amigas falam, eu fui paciente do doutor Ciro e levo meu filho com ele e não abro mão. Então hoje, pela causa da infância, pela saúde de Taubaté, pela pediatria da nossa cidade e do nosso estado, por toda evolução científica, eu tenho a honra hoje de conceder esse título. Por todo exposto, a concessão de título de cidadão taubatiano ao doutor Ciro João Bertoli, não apenas se justifica, mas se impõe como reconhecimento legítimo e merecido desta Casa Legislativa a um profissional cuja vida e obra honram o nosso município. O doutor Ciro leva o nome de Taubaté para fora do nosso país. Ele engrandece o nome de Taubaté, por ser formado, e toda a sua carreira profissional está sediada, não ficou só aqui, mas está sediada na cidade de Taubaté. Obrigado por ter escolhido Taubaté como parte de sua vida e de sua missão. Que Deus abençoe sempre, assim como o Senhor abençoa tantas vidas ao longo da sua caminhada. Parabéns, cidadão taubatiano, doutor Ciro Bertoli. Acho que tem um vídeo, TV Câmara. Caro amigo Ciro João Bertoli, foi com muita alegria que recebi a notícia desta honrosa homenagem que você está sendo alvo por parte da cidade de Taubaté. Isso até me ensejou de te dirigir algumas palavras, demonstrando quanto ela é oportuna. Ela nada mais é do que o reconhecimento de tuas qualidades que eu tive a oportunidade de conhecer e vivenciar ao longo de anos, talvez décadas, de convivência profissional e de uma ótima amizade. Tua dedicação à família, teu compromisso exemplar com o exercício
da tua profissão médica, a pediatria, o teu envolvimento com um ensino médico de qualidade, tua participação e compromisso com a cidade, fazem com que esta homenagem seja o justo reconhecimento destas qualidades. Você a merece. Desse modo, quero aqui deixar registrados os meus parabéns a você, extensivos à tua família, que certamente neste momento deve estar muito feliz e orgulhosa de você. Talvez esta seja a homenagem mais importante que você possa receber. Deixo assim, registrados aqui, meus parabéns. Espero sinceramente que você continue ao longo dos anos sendo o ser humano que você sempre foi. Pouco há a acrescentar a estas grandes qualidades. Novamente, Ciro, parabéns, um grande abraço do teu amigo e posso dizer professor Cláudio Leone. Professor Ciro João Bertoli, uma satisfação imensa poder participar dessa homenagem. Aqui o professor Ricardo, seu filho adotivo, como o senhor sempre me chamou. Uma grande emoção, professor. O senhor é um verdadeiro mestre, mentor, estimulador, reconheceu o potencial em mim e reconheceu esse potencial em inúmeros professores e médicos que foram formados pelas suas mãos. É muito inspirador poder falar do senhor, é muito gostoso poder saber de todos os momentos que passamos juntos, a sua dedicação e a sua paixão pela medicina e pela pediatria pôde me ensinar a compreender a importância de ver o lado bom de todas as crianças, de todas as mães, de todas as famílias, e como é inspirador poder ver quantas famílias foram beneficiadas pelos seus cuidados. Agradeço por tudo, agradeço pela sua vida, agradeço pela sua presença, pela sua parceria, e falo aqui hoje como diretor do Departamento de Medicina de Taubaté e com muito orgulho de saber que eu cheguei até a esse momento graças à sua orientação. Professor, fique com Deus, muita saúde e que tenha anos e anos de vida para compartilhar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu netinho Rafael, que é maravilhoso. Fiquem com Deus aí. Olá, eu sou a Paula. Minha filha Isabela foi paciente do Dr. Ciro por 22 anos. Hoje tenho a missão de representar todas as mães nessa homenagem. Falar do Dr. Ciro é falar de um médico, pediatra, professor e doutor, mas antes de tudo, de um ser humano com luz própria, marido, pai e avô. Ele investiga, ouve, diagnostica e trata com a firmeza de um pai, a sabedoria de um mestre e a acuidade de um cientista. Ele, sob as bênçãos de Deus, salvou minha filha quando ela ainda nem sabia falar. Detectou detalhes e não teve cansaço que o parasse até descobrir o que ela tinha. Foi lindo ver, já no hospital, que ele cuidava de todos, do particular ao SUS, com a mesma dedicação. Ele brincava com as crianças e afastava delas o medo. Ia das mães a insegurança. Tio Cirinho entrava e sempre despontava um sorriso nas crianças. Ele era amigo dos pacientes e dos pais. Por essas razões, agradeço de coração em meu nome e de tantas outras mães e pais que puderam contar com esse médico habilidoso, durão e que amolecia o coração de cada paciente. Dr. Ciro, parabéns por essa homenagem e meu respeito e de toda a minha família. Deus o guie e guarde sempre. Dr. Ciro, de Analândia, Taubaté e do mundo. Foi uma honra estar aqui.
Parabéns, doutor Ciro. Aproveitar o ensejo e convidar o senhor a se posicionar à frente dessa mesa para que possa receber das mãos da excelentíssima senhora vereadora Zelinda Pastora o diploma que representa o título de cidadania que lhe foi concedido através do Decreto Legislativo número 738, de 27 de agosto de 2025. Convidar os familiares e amigos também que estão presentes, que queiram entrar para registrar o momento, tirar uma foto, fazer parte desse momento especial. Por favor.
Nesse momento, concedemos a palavra ao cidadão taubatiano Dr. Ciro João Bertoli. Enquanto o Dr. Ciro se posiciona para usar a tribuna, fazer uso da sua palavra, gostaria aqui também de citar, presente aqui com a gente nessa solenidade, os vereadores de Redenção da Serra, vereador Ivo, vereador Paçoquinha, Felipe, liderança, presidente da Contur, João Carlos, presidente aí com a gente, e a Ângela de Cachoeira Paulista, acompanhando aqui também a galeria da Câmara Municipal de Taubaté. Sejam muito bem-vindos e fique à vontade aí na nossa Casa Legislativa. Agora com a palavra, Dr. Ciro. Não vou falar, não. Eu sou muito banana, né? Tomar cuidado para não chorar. É? Para. Pode falar? Bom, boa noite a todos. A todos os presentes que vieram prestigiar este evento, um agradecimento especial à vereadora Zelinda e com o apoio dos demais vereadores, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Claro que essa casa é uma casa de leis, me agraciando com esta honroso título de cidadão taubatiano, muito significativo para a minha pessoa e também para a minha família. Sou natural de Analândia, cidade pequena, perto de grandes cidades como São Carlos, Rio Claro, e um pouco mais distante de Ribeirão Preto, um pouco mais distante de Campinas, mas é uma região extremamente significativa e muito importante. Eu estou em Taubaté desde o final de 1969, quando eu cheguei aqui para prestar vestibular na antiga Faculdade de Medicina de Taubaté, administrado pela Irmandade Misericórdia Taubaté. Sou da 4ª turma da faculdade e terminei o curso em 1975. Construí minha família, casando com a minha esposa, Lúcia Musbê. Tivemos 2 filhos, João Paulo e Ana Letícia, como já foi dito aqui. Hoje o João Paulo está casado com a Mariana e nos deu um netinho fantástico, muito bonitinho, que é o Rafael, hoje com 4 anos. Sempre dediquei minha vida com muito entusiasmo, dedicação e idealismo, como médico e como professor no Hospital Universitário da Universidade de Taubaté, com um único objetivo. Qual foi sempre esse objetivo? Atender bem as crianças da nossa cidade e região. O Hospital Universitário sempre foi uma referência na pediatria, desde que eu comecei lá. E reforçando a minha ligação com o Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté, onde eu exercia a função de professor. Não vou citar nome de todas as pessoas que foram importantes em toda a minha vida, toda a minha caminhada, né? Mas tomo a liberdade para citar em memória de alguns que já se foram e que foram decisivos na minha vida, tais como o professor Abediz Vitor Narras, que era diretor da faculdade e desafiador. Ele desafiava nós jovens a buscar conhecimento fora da cidade. Eu fui um deles. O professor Benedito Abud foi professor de cirurgia e nos ajudou muito, principalmente a minha pessoa. O professor Francisco Roca Arrasa e a professora Dorina Barbieri e o professor Renato Voisky, esse, sem dúvida nenhuma, foi o ponto de inflexão para o crescimento não só da minha pessoa, como da pediatria aqui de Taubaté. E em pessoas que eu gosto de falar, que me surpreendeu a presença do professor Cláudio Leone, né? Que na verdade me adotou em 2001 e a gente trabalhou até o final da aposentadoria dele. Ele nos ajudou muito, fizemos muitos trabalhos juntos e projetamos Taubaté para
fora do estado do Brasil e para o mundo. E aqui eu queria fazer um agradecimento especial a todos os meus amigos, mas tem uma pessoa muito importante, que é o ministro Paulo Pereira. Foi meu primeiro professor de clínica médica, né? E, como sempre, me dava oportunidade. Claro que eu sempre fui um questionador briguento, mas o Paulo sempre me acalmava. Isso é uma coisa muito importante, porque eu vou citar algumas pessoas que estão aqui presentes, que são meus amigos pessoais, né? E não gostaria de citar nominalmente para não ser injusto com a maioria que está aqui presente, que eu fiquei até assustado com a quantidade. Bom, finalizando, eu devo compartilhar essa belíssima homenagem à minha querida família, pois, sem o apoio, a compreensão irrestrita dela, com certeza eu não teria conseguido chegar onde cheguei, na minha profissão. Mas eu acho e penso que vou deixar nessa cidade um legado extremamente importante. Hoje, como disse o professor Ricardo, meu filho adotivo, né? Hoje ele é diretor da Faculdade de Medicina. E eu forcei a barra para ele fazer mestrado e doutorado, senão ele não estaria hoje no cargo que ele ocupa, que é uma responsabilidade muito grande. Bom, esse legado na pediatria, que eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu ajudei a deixar nessa cidade, foi a quantidade de profissionais na área de pediatria extremamente envolvidos e comprometidos com a criança, com a saúde da criança. A todos os presentes, amigos e autoridades, agradeço à vereadora Zelinda e todos os demais vereadores desta Casa de Leis, representantes do povo taubatiano, com uma única palavra, penso que representa esse momento: gratidão. Obrigado. Mais uma vez, parabéns, doutor Ciro, pelo título, merecido título por tudo que fez pela cidade de Taubaté, pelas pessoas de Taubaté. Parabéns. Passamos agora para o próximo, honrado em ser autor do decreto legislativo que concede o título de cidadão taubatiano ao líder e articulador político e social Márcio Cláudio Scanducci Leonel. Peço ao excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto que assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Hodson Lima Bob, autor do decreto legislativo que concede o título de cidadania taubatiana a Márcio Cláudio Scandiucci Leonel, para, em nome desse legislativo, saudar o ilustre agraciado. Primeiramente, muito boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui de uma forma especial doutor Ciro, deputado Rafa Zimbaldi, vereadora Zelinda, vereadora Nicola, Márcio Leonel, o nosso homenageado dessa noite. Para mim é um momento muito emocionante. Dos títulos que eu tive a oportunidade de dar aqui, esse é o mais importante, professor Márcio Leonel. Não simplesmente porque o senhor é o meu chefe de gabinete e está comigo há 14 anos, mas pela lealdade que o senhor tem com a história e o nome Hodson Lima aqui em Taubaté. É muito mais do que uma relação de chefe de gabinete e vereador. Mas eu digo para as pessoas que o Márcio é o meu irmão mais velho. Não é de sangue, mas é o meu irmão mais velho, que me defende, que dá os conselhos, que é conselheiro, que é chato, que dá os puxão de orelha de vez em quando, mas necessário. E hoje, graças também ao professor Márcio Leonel, nós estamos aí no 3º mandato. E eu quero também parabenizar aqui o Márcio pela família linda dele aqui, tá? A Ana Vanessa presente aqui com a gente, Matheus, seu irmão Du aqui presente também acompanhando, os primos, cunhado, cunhada,
sogro, a sogra presente aqui também. Prazer ter vocês aqui nesse momento especial. E merecido, merecido. E eu quero que vocês acompanhem, você que está me acompanhando aí pela TV Câmara, também presente aqui, a história do professor Márcio Leonel, aqui pela cidade de Taubaté e pelas pessoas que vivem na cidade de Taubaté. Vamos lá. Professor Márcio Cláudio Scandiucci Leonel nasceu na cidade de Jales, interior de São Paulo, em 13 de dezembro de 1970. Filho de Antônio Mário de Oliveira Leonel, Maria Denir Scandiucci Leonel, mudou-se para Taubaté aos 7 anos. Primeiro residiu no Jardim Ana Emília, estudando de 1ª a 4ª série na Escola Estadual Luiz Augusto Silva, onde sua mãe lecionava. Aos 11 anos mudou para a Rua Alexandre Fênig, no bairro Jardim Maria Augusta, e começou a estudar na Escola Monteiro Lobato, conhecido como Estadão. Lá cursou a 5ª série até o 3º colegial. Nesse período, já começou a demonstrar sua liderança nata, sendo representante de classe, membro da comissão de formatura e etc. Aos 18 anos, serviu no antigo batalhão de aviação do Exército, BAVEX, onde foi dispensado 3 meses depois por excesso de contingente, por ter ingressado no curso de Direito na Universidade de Taubaté. Concluiu o 1º ano da Faculdade de Direito e trancou a matrícula, pois não se adaptou ao curso. Nessa época, já trabalhava em diversos comércios locais, como loja de calçado, lojas de roupas, e logo em seguida também, depois de uma viagem de intercâmbio para os Estados Unidos da América, onde residiu por 2 anos, ele voltou ao Brasil e ingressou ao curso de Comunicação Social na Universidade de Taubaté. Neste curso, sua liderança despontou de vez. Logo no 1º ano, fez parte do centro acadêmico como representante de sua sala. Depois foi diretor de comunicação e vice-presidente do centro acadêmico. Graças a isso, foi indicado para fazer parte de um grupo de alunos que buscava a reabertura do Diretório Central dos Estudantes do DSE Unital. A reabertura do DSE Unital deu muito trabalho, mas foi um sucesso. Nesse período, tomou a frente de diversas situações e articulações e fez com que fosse eleito vice-presidente do DSE Unital. Com um grande trabalho, legalizando, fundando e mobilizando vários diretórios acadêmicos, teve sua dedicação reconhecida e foi eleito presidente do DSE para o biênio 1998-1999 e reeleito em 2000 e 2001. Nesse período, Márcio revolucionou o movimento estudantil, criando e implantando diversas ideias e programas que marcaram a Unital e os estudantes. Cito eles: o alojamento gratuito para estudantes que vinham de fora da cidade prestar vestibular em Taubaté, mas não tinha recurso para estadia, visto que antigamente o vestibular da universidade ocorria em um final de semana, não apenas em um dia. Implantou a matrícula unificada, onde todos os diretórios e centros acadêmicos recebiam os alunos, dando as boas-vindas, explicando o funcionamento da instituição. A campanha do trote solidário, de doação de sangue e também de coleta de alimento. A festa dos calouros, a carteira de identificação do estudante, que dava desconto em diversos estabelecimentos, o JUTA, Jogos Universitários de Taubaté, entre outras coisas. Durante esse período, Márcio foi eleito pelos estudantes para os conselhos maiores da Unital, passando pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, Conselho de Administração e Conselho Universitário. Nesses locais, travou grandes batalhas em prol da comunidade estudantil dos funcionários. Lá conseguiu barrar aumentos abusivos de mensalidade, apresentou diversos projetos importantíssimos para os estudantes, como o projeto que aumentava o número de bolsas de estudantes para os alunos com carência social, maior prazo para o número de parcelas para renegociação de dívida dos alunos para a Unital, criação de Bolsa Atleta, derrubada da média ponderada, permissão para que os estudantes com dívidas desenvolvessem trabalhos na própria universidade, como em divulgação de vestibulares em feiras universitárias, para que com isso pudesse abater seus débitos junto à universidade. Esses projetos tiveram grande repercussão na comunidade estudantil, visto que na época a Unital possuía 12.000 alunos. Essa notoriedade fez com que Márcio começasse a ser observado por um grupo de professores que pretendia mudar os rumos que a administração da Unital vinha tomando nas últimas décadas. Esse grupo, capitaneado pelo Dr. Nivaldo Zoller,
buscava transformar a universidade, abrir diálogo com os líderes estudantis e representantes dos funcionários. Mais uma vez, a liderança e a coragem do Márcio foi posta à prova. Mesmo sofrendo ameaças e retaliações, Márcio não permitiu que a unidade dos alunos conselheiros fosse quebrada. A lista tríplice fosse montada com uma composição de tal forma que mudaria a mentalidade da administração da Unital e colocaria de forma explícita todos que o nome do Dr. Nivaldo Zoller era representante à mudança esperada pela comunidade estudantil. Graças a isso, o Dr. Nivaldo Zoller foi o mais votado e eleito escolhido para ser reitor da Universidade de Taubaté. Cabe destacar que o Dr. Nivaldo foi contemporâneo do Márcio nos conselhos da universidade e lá dialogaram, debateram muito e um grande respeito e admiração surgiu um pelo outro. Depois de um tempo à frente da Unital, o Dr. Nivaldo Zoller ligou para o Márcio e fez um convite que mudaria a sua vida. Segundo as informações, ele proferiu a seguinte frase, abre aspas, Márcio, quer descer da arquibancada e entrar em campo? Fecha aspas. O que ele queria dizer com isso? Ele queria que o Márcio reelaborasse e aperfeiçoasse os diversos projetos que havia pensado e apresentado como líder estudantil, para que fosse novamente analisado e implantado. E isso, alguns haviam sido rejeitados pelo antigo ex-reitor. Aí começaram os maiores desafios do Márcio na Unital. Primeiro, passar em um concurso público de auxiliar de ensino para poder ser contratado. Conseguiu, e aí foi nomeado, dando aulas no curso de hotelaria e turismo, em Ubatuba à noite e durante o dia desenvolvendo os citados projetos e atendendo alunos e liderança estudantil na pró-reitoria estudantil. Em 2003, o resultado dos seus trabalhos começaram a aparecer. Queda brusca na inadimplência da universidade, diversos programas de bolsa, auxílio a alunos carentes, dívidas sendo renegociadas com diálogo e de forma acessível e consensual entre todos. Claro que sendo o Márcio um jovem de 33 anos, que gozava da confiança irrestrita do reitor, e estando à frente de tantos projetos de sucesso, isso despertou uma inveja naqueles que torciam contra o sucesso da nova administração. Mesmo assim, a Unital crescia, incluía, mudava, dialogava com a comunidade estudantil, e isso também graças ao trabalho de formiguinha que o Márcio fazia. Alunos e funcionários começaram a ter no Márcio um representante, um defensor de seus interesses, e assim seu nome começou a ser muito falado, não só no meio acadêmico, mas também no meio político. Desta forma, em 2024, ele foi convidado a ser candidato a vereador na nossa cidade. Sua primeira reação foi negar, pois sabia que isso traria um desgaste grande a ele e ao trabalho que desenvolvia junto à pró-reitoria estudantil. Contudo, incentivado pelo Dr. Nivaldo e alguns dos colegas, professores, funcionários e liderança estudantil, ele resolveu aceitar o desafio. Fez uma campanha modesta, com poucos recursos e sem experiência, mas obteve uma significativa votação de 1.366 votos pelo Partido Trabalhista Cristão, PTC, sendo o 23º vereador mais votado dentre os 500 candidatos na eleição de 2004. Com sucesso na eleição, mas sem ter sido eleito, retornou aos seus trabalhos na Unital, expandindo sua atuação na Unital, a Comissão Permanente de Vestibular, COPESA. Os anos se passaram e os trabalhos continuaram com sucesso. E os ótimos resultados aconteceram, até que no ano de 2006, o Márcio saiu da Universidade da Unital. Destaco aqui que, mesmo fora, Márcio não se distanciou do Dr. Nivaldo, estando ao seu lado até a sua passagem. Sou testemunha do carinho que existia entre eles, pois o dia que eu conversei com seu filho, Dr. Nivaldo Júnior, Nivaldo Filho, ele me disse, meu pai tinha no Márcio um filho por sua lealdade e por seu carinho.
A Unital teve que ficar para trás. Márcio saiu de cabeça erguida, pois seus projetos renderam frutos e passaram a ajudar também a administração, da qual ele fez parte. Precisando trabalhar, Márcio foi em busca de novos desafios. Como havia recebido alguns convites enquanto estava na Unital, foi atrás desses contatos e de cara obteve sucesso. Começou a ministrar as aulas e auxiliar na coordenação dos cursos do SENAC. Lá ficou por quase 3 anos. Isso porque em 2009 um amigo ficou sabendo da implantação do Poupa Tempo de Taubaté e lhe falou sobre as vagas de gerência na área, coordenação e atendimento, que ele se encaixaria perfeitamente. Diante disso, Márcio se candidatou às vagas. Depois de um processo seletivo bastante duro, com treinamentos na capital por semanas, onde, além de cursos, palestras, visitas a poupatempos da cidade, o Márcio foi selecionado e contratado como coordenador de atendimento na implantação do Poupa-Tempo de Taubaté. Enfrentou mais esse desafio, implantou um órgão tão conceituado do governo em nossa cidade, algo novo para todos, os funcionários e população, mas com sua habilidade e espírito de liderança, o Márcio conseguiu fazer o posto funcionar e andar perfeitamente. Porém, em 2010, aí que o destino começa a entrelaçar as coisas, né, meu amigo? 2010, o meu pai, ex-vereador saudoso Rodson Lima, vai fazer uma visita para o professor Márcio Leonel, lá no Poupa-Tempo. E ficou prestando atenção naquele moço, a forma que ele trabalhava, a atenção que ele dava para as pessoas, sempre dinâmico, sempre muito orientado, muito atencioso com as pessoas. Fez o convite para o Márcio. Falou: Márcio, o dia que você sair daqui, você pode me procurar, que eu preciso de uma pessoa igual a você no meu gabinete. E um dia, 2011, o Márcio sai do Poupa-Tempo, liga para o meu pai, e o Márcio se tornou chefe de gabinete do vereador Rodson Lima. Eu digo, da mesma forma que a pastora Zelinda falou, que é um presente de Deus, Deus separou o Márcio para a gente. O Márcio chegou em 2011, ficou 1 ano no gabinete do meu pai. Logo depois, num período aí bem conturbado, meu pai foi afastado do gabinete. E muitas pessoas não sabem disso, Márcio, mas hoje vão ficar sabendo que o Márcio foi o único assessor que continuou com o Rodson Lima e com a família Rodson Lima. Mesmo sem cargo, mesmo fora do gabinete, você se propôs a continuar junto e não deixar morrer essa história, esse trabalho que você conheceu, que se você acreditou e se você levou à frente foi porque você sabia que o nosso trabalho faz diferença na vida das pessoas mais necessitadas de Taubaté. Isso eu fiquei muito feliz. Outra informação também que muitas pessoas não sabem, e muita gente pergunta: por que você é tão ligado com o Márcio? E aí é algo também que me motiva e também enche o coração do Márcio de esperança. Meu pai, nos últimos dias de vida, chamou o Márcio na casa dele e falou assim: olha, Márcio, o meu filho, o Bob, ele é um excelente pedreiro. Se precisar acordar às 5 horas da manhã e trabalhar até a meia-noite, é com ele mesmo. Mas ele é um péssimo engenheiro. O último favor que eu peço para você: ajude o Bob. Não deixe apagar essa história aqui na cidade de Taubaté. Em 2012, disputei minha primeira eleição. O Márcio junto comigo, a gente numa caminhonete, uma S10. O radiador vazava mais do que tinha água. Andamos a cidade inteira. E algo que me chamou a atenção também, logo na minha primeira visita, bati palma lá na casa, fui pedir voto, todo tímido, acanhado, tinha vergonha de pedir voto. Voltei e falei para o Márcio: Márcio, e aí, como é que foi? Ele falou: foi horrível. Vamos voltar lá para o nosso gabinete, vamos treinar, depois a gente volta a sair para a rua pedir voto. Tivemos 2.101 votos na eleição de 2012. Fui o 10º vereador mais votado, mas não fui eleito. E mesmo assim, o Márcio continuou como um irmão fiel. Mesmo as nossas famílias passando por um momento de dificuldade, o desemprego batendo na nossa porta, ele falou: Bob, eu continuo com você porque eu acredito no seu projeto. Eu acredito naquilo que você está fazendo. Ficamos alguns anos desempregados, até que o Márcio recebeu a proposta do então deputado Padre Afonso para que a gente pudesse compor a equipe do Padre Afonso. No ano de 2014, se eu não me engano,
Correto, padre? Que foi? Acho que foi ano 2014. O Márcio foi conversar com o padre Afonso, então deputado, e ele mais uma vez mostrou a sua lealdade. Falou, olha, deputado, eu venho, mas com uma condição. O Bob tem que vir junto, porque nós fazemos parte de um projeto. Ficamos lá, né, Márcio? Até 2016. E aí, logo depois, com o apoio do Márcio, com o apoio também do deputado Padre Afonso, a gente tem que honrar as pessoas que já serviram a gente. Eu quero honrar o senhor, padre, por todo o suporte, tudo que eu aprendi com o senhor também lá no gabinete do senhor como deputado. O senhor foi uma grande inspiração para mim também. No ano de 2016, com a estratégia do professor Márcio Leonel, com a estrutura também que o deputado Padre Afonso deu para o nosso trabalho, nós fomos eleitos em 2016 com 3.601 votos, 3.602 votos, o terceiro vereador mais votado na cidade de Taubaté. Desde então, 2020, reeleito novamente como o terceiro vereador mais votado e agora novamente com 3.847 votos nessa última eleição. E isso eu não construí sozinho. Isso eu construí porque teve pessoas que acreditaram no projeto. E se hoje estou aqui fazendo essa homenagem, te tornando cidadão taubatiano, Márcio, é porque eu levo em consideração algumas características que a pessoa tem que ter para receber esse título. Não é só simplesmente fazer algo por Taubaté, mas tem que importar algo que vai fazer, mostrar para as pessoas e incentivar as pessoas que a lealdade, a irmandade, o amor para as pessoas compensa. Então, hoje, a forma que eu tenho para te agradecer por tudo que você fez, por acreditar, por ser um escudeiro, por não me deixar para trás em momento nenhum, é te concedendo esse título de cidadão taubatiano. E para terminar o meu discurso, eu quero citar aqui uma frase que a gente usa para a nossa vida. Uma frase que diz assim, Ernest Hemingway, que diz assim, quem estará com você nas trincheiras? E isso importa? Importa até mais do que a própria guerra. Obrigado, meu irmão, por você estar comigo junto nas trincheiras, viu? Eu te amo, você é meu irmão mais velho e eu fico muito honrado de te entregar nessa noite o título de cidadão taubatiano. Parabéns, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter uma vida longa. Muito obrigado por tudo. Temos um vídeo aí. Estamos aqui reunidos para prestar essa homenagem mais que justa para o nosso amigo e irmão Márcio Leonel. Uma pessoa que muito contribuiu e ainda continua contribuindo para as áreas de educacional e política da nossa cidade de Taubaté. Amigo esse sempre promovendo momentos de confraternização entre os amigos e familiares. Márcio, estou vindo aqui com o maior carinho, parabenizando você pelo seu título de cidadão taubatiano. Márcio Leonel, parabéns, justa homenagem, saúde e paz sempre. Márcio, você é muito especial. Meu querido amigo e irmão Márcio Leonel, essa homenagem é muito justa, você merece. Um grande abraço. Amor, parabéns por esse título que você está recebendo. Eu sei o quanto isso é importante e significativo para você e como você sempre amou muito essa cidade e trabalhou por ela desde a época da Unital, sempre atendendo as pessoas, conhecendo a história de cada um, tentando ajudar as pessoas, né, concedendo na medida do possível bolsa de estudos para que as pessoas tivessem uma profissão e muitos são gratos até hoje a você, porque se tem uma profissão, se conseguiram concluir os estudos, foi graças à sua ajuda. Agora, muitos anos trabalhando na política, sempre se preocupando com seus valores, defender o que é correto, defender os que estão com você e as famílias, né? Sempre se preocupando muito com as pessoas, com os munícipes, em sempre fazer o bem, enfim. Parabéns, você merece. Te amo, beijo. Oi, pai, parabéns pela sua conquista. Eu sei que ela é muito importante para você. Você é meu herói e eu me inspiro em você. No futuro eu quero ajudar várias pessoas, que nem você. E que você continue conseguindo conquistas novas.
Te amo! Convidamos o agraciado Márcio Cláudio Scandiuti Leonel a se posicionar. Perdão. Concedemos a palavra. Perdão, então está certo mesmo. A se posicionar à frente desta mesa para receber das mãos do excelentíssimo senhor vereador Hodson Lima Bob o diploma que representa o título de cidadania que lhe foi concedido através do Decreto Legislativo número 739, de 27 de agosto de 2025. Queria chamar os familiares para tirar uma foto. A esposa do Bob, Rose, e o filho Jean também, por favor. Concedemos a palavra ao cidadão taubatiano Márcio Leonel. Boa noite a todos. É um momento de muita emoção, né? E eu estou vindo aqui mais para agradecer. Em primeiro lugar, agradecer meu irmão de vida, vereador Bob, por tudo que a gente passou junto, por todo ensinamento. Trabalhar com o Bob
é um aprendizado diário de fazer o bem. Então, muito obrigado, Bob. Agradecer aos vereadores que aprovaram essa moção e que nesse ato eu honro a todos em nome da vereadora Zelinda e do vereador Nicola, dois excelentes vereadores que com certeza marcarão a história de Taubaté. Agradecer a minha família, né? Todos que estão aí, minha esposa, meu filho, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, minha cunhada, meu filho, minha sobrinha Malu, minha sobrinha Dudinha, minha Quadelai, os meus primos e irmãos Galo e Marcos, os meus colegas de trabalho, Lu, Sidão, Pedro, Juninho, Roberta, enfim, os meus companheiros de assessoria do deputado Padre Afonso, que como o Bob muito bem falou e honrou ele, e ele merece ser honrado aqui hoje, que nos oportunizou um grande aprendizado, o João Carlos e o Jorge Minicucci, que estão ali, dois irmãos também. Enfim, agradecer a todos. E agradecer Taubaté por tudo que me deu. Hoje, se eu sou o que sou, é graças a essa cidade. Foi aqui que eu me formei, na Universidade de Taubaté. Foi aqui que eu conheci minha esposa. Foi aqui que eu aprendi a começar a retribuir. Todo jovem é muito impetuoso e cobra muito, né? E aqui, com o ex-reitor, Dr. Nivaldo Zoner, a quem eu honro aqui, e também ao ex-vereador Rodson Lima, meu padrinho de casamento, inclusive. Os dois me ensinaram que ser taubatiano é saber retribuir. Taubaté dá muito pra gente. E é triste ver, às vezes, taubatianos atacando a própria cidade. Se eles soubessem quantos não taubatianos gostariam de ser taubatianos, eles não fariam isso. E eu sou um desses. Amo muito Taubaté. Amo e tento, desde que fui chamado a essa responsabilidade, retribuir. O Dr. Nivaldo mostrou que a Universidade de Taubaté tinha que ser usada como inclusão, não exclusão. Ela é uma autarquia do município. Ela deveria devolver ao município. Ela devia acolher aquele que não pode pagar e não tirar ele da sala de aula. E ele transformou a universidade e eu fiz parte disso e me sinto extremamente honrado. Depois, vim trabalhar com o pai do Bob, como o Bob colocou. E aprendi também que o vereador e os assessores são servidores do povo. Nós temos que servir ao povo. Nós somos empregados do povo. E desde que eu comecei aqui, foi um aprendizado diário, com o pai do Bob e agora com o Bob. Então, para mim, é uma grande honra receber esse título hoje. E agradeço, do fundo de coração, todos que tiraram um momento para nos ouvir aqui. E queria deixar, no final, até citando Mateus, mas não o meu filho, uma passagem bíblica que o Rodson adorava falar, que toda vez que você fizeste algo a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Boa noite, obrigado. E neste momento, para saudarmos os mais novos filhos da nossa terra, nós convidamos a todos para acompanhar a execução do hino de Taubaté. Taubaté, nas bandeiras que ousaram desbravarem das selvas tão glória. Taubaté, cujos filhos não param, sempre em marcha nas asas da história. Taubaté das nações negativas, epopeia por rios e lavas, palpitando a fazer geografia e plantando fronteiras nos mapas.
a todos a se acomodarem em seus lugares para que nós possamos acompanhar o encaminhamento de nossos trabalhos para o rito de encerramento nas palavras do excelentíssimo senhor vereador Hodson Lima Bob. Mais uma vez, gostaria de parabenizar aqui o doutor Ciro, Márcio Leonel, deputado estadual, Rafa Zimbaldi, por esse título taubatiano. E o nosso hino fala: Taubaté, cujos filhos não param, sempre marcham nas asas da história. Tenho certeza que esses 3 agraciados aí já fizeram muita história em Taubaté e vão continuar fazendo. Parabéns mais uma vez. Encerramos essa solenidade cumprimentando mais uma vez os novos filhos de Taubaté. Desejamos a todos que continuem recebendo a calorosa acolhida da população taubatiana, que hoje recebe os seus irmãos. Registramos ainda os nossos sinceros agradecimentos aos telespectadores da TV Câmara Taubaté e internautas que acompanham ao vivo esta solenidade, às autoridades e vereadores presentes e a todos, enfim, muito obrigado do Poder Legislativo. Declaro encerrado essa solenidade.